Novamente agradeço a vocês todos que têm assistido os meus vídeos. Esse tem por tema, como vemos aí embaixo, editado, Umbanda e Espiritismo. Agradeço a vocês que têm assistido aos vídeos, compartilhado, têm se inscrito em meu canal também. Fico muito feliz por essa gentileza que vocês têm feito para comigo. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Umbanda e Espiritismo. Vamos lá. O Espiritismo, ele rege-se por um corpo de doutrina homogênea, interligando filosofia, ciência e religião. Tudo isso codificado ou organizado por Allan Kardec, tendo na França, a partir de 1857, ou surgido na França, a partir de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, que é o livro básico do Espiritismo, seguido pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese. Posteriormente, no ano de 1890, é lançado um livro chamado de Obras Póstumas, com centenas de anotações, comentários feitos por Allan Kardec, enquanto ele esteve trabalhando na organização do Espiritismo. Lembrando que Allan Kardec é o organizador, codificador do Espiritismo. Ele não fundou uma religião. Ele foi o organizador e, claro, essa religião, essa doutrina, ela é dos espíritos. Kardec organizou, fez perguntas e os espíritos responderam essas perguntas. E Allan Kardec, claro, fez comentários acerca das respostas das perguntas que ele fez e os missionários da luz, os missionários enviados por Jesus, responderam a ele. A Umbanda é uma religião surgida no Brasil e que teve uma grande influência das religiões de matriz africana. A Umbanda é o resultado da combinação ou sincretismo entre candomblé, espiritismo e catolicismo, e surgiu em 1808. Mas fala-se com frequência que Umbanda e Espiritismo são a mesma coisa, ou uma ou outra variante. Os que assim pensam não refletiram o suficiente sobre o funcionamento de cada uma das religiões, Espiritismo e Umbanda. Numa análise mais aprofundada, veremos que existem duas correntes espiritualistas, existem pontos que são concordantes e pontos que são discordantes entre Umbanda e Espiritismo. Portanto, não são religiões iguais. São parecidas, mas não são iguais. Vejamos aquilo em que ambas concordam. A Umbanda, ela é espiritualista, ou seja, acredita na existência dos espíritos, acredita na reencarnação também. Diferentemente, daquilo que o Espiritismo acredita. O Espiritismo, ele também é espiritualista, mas ele tem a certeza de que existe a reencarnação. Já a Umbanda, ela é espiritualista, sabe que o espírito permanece vivo, porque nas reuniões de Umbanda, os espíritos se comunicam frequentemente, então ele sabe que o espírito permanece vivo. A Umbanda, ela rende culto a Deus. O Espiritismo também. Nas práticas de Umbanda ocorrem fenômenos mediúnicos, ou seja, nas práticas de Umbanda ocorrem as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual. No Espiritismo também. A Umbanda
aceita a reencarnação. O espiritismo, claro, também, como eu falei anteriormente. Na Umbanda se faz caridade, no espiritismo também. Esses são alguns dos pontos que são concordantes entre Umbanda e espiritismo. Vejamos os pontos que são discordantes. O espiritismo, ele não tem culto material. A Umbanda tem. O espiritismo, ele não prescreve qualquer forma de paramentos, nem comporta o formalismo de funções sacerdotais. A Umbanda tem pais de terreiro, com vestimenta e prerrogativas equivalentes ao exercício de funções sacerdotais. O espiritismo não tem isso, e o espiritismo também não utiliza imagens, nenhum tipo de imagens. A Umbanda tem imagens e altares. Muitas vezes alguém vai ao centro espírita e vê algumas fotografias que não são imagens de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Francisco de Assis, né? E outros personagens muito importantes no espiritismo, principalmente imagens de Jesus, claro, mas não são imagens, são fotografias. Não, mas espera um pouquinho, Jesus não tem fotografia de Jesus. De fato, não existe uma fotografia de Jesus, mas existe aquela imagem que a gente entende que seja de Jesus, né? E para nós funciona como uma fotografia. O espiritismo não tem sinais cabalísticos, não tem símbolos. A Umbanda tem sinais, né? Pontos riscados, ou seja, a Umbanda ela é ao mesmo tempo totalmente espiritualista, mas muito voltada para o materialismo. O espiritismo procura ser fundamentalmente espiritualista, mas é claro que existem também muitas coisas materiais dentro do espiritismo, em razão dos espíritas, não em razão do espiritismo em si. Porque quem comanda uma reunião dentro de um centro espírita é um espírito que está encarnado, ele está no mundo material, então ele faz as coisas da maneira como ele acha que tem que fazer. Nem sempre ele segue as regras certinhas que estão nas chamadas obras básicas da doutrina espírita. Então muitos saem fora. Então existem centros espíritas ainda que aceitam com que as pessoas levem roupas lá, para que as roupas sejam tomam um passe na roupa, ou benzam as roupas, né? O benzer, né? É algo que a Igreja Católica adota muito, né? E a Umbanda também adota. O Espiritismo não. O Espiritismo é diferente do espírita, porque o espírita ele é imperfeito ainda e nem sempre ele segue as regras que estão dentro de O Livro dos Espíritos e dos demais livros que formam as chamadas obras básicas da doutrina espírita. A Umbanda também tem dezenas, centenas de livros esclarecendo direitinho, né, aqueles que são seguidores da Umbanda, falando sobre a Umbanda. Existem centenas de obras, né, que falam sobre a Umbanda. O Espiritismo tem as chamadas obras básicas, que são 5 livros, e existem também centenas, milhares de outros livros que não são complementares, mas são auxiliares das obras básicas. Mas ambas as religiões, a Umbanda e o Espiritismo, ambas têm como foco maior a ajuda às pessoas que as procuram. Então, muitas vezes as pessoas têm um certo receio com relação a centro espírita e a Umbanda. Aliás, o termo centro espírita esse termo foi criado por Allan Kardec e é utilizado pela Umbanda também, o que não tem nenhum problema, centro de Umbanda, mas o termo centro foi criado por Allan Kardec também.
Mas muitas vezes aqueles que vão ao centro espírita ou a um centro de umbanda ficam, de certo modo, meio assim, amedrontados com aquilo que possam acontecer, mas não tenham esse receio. Ambos os lugares são lugares de paz, de pessoas boas, de pessoas que pregam o bem, de pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus também, usando outros nomes, mas que é o que Deus, no caso, para nós chamamos de Deus, a Umbanda tem outro nome, mas ambos são exatamente aquele que é o nosso Pai. E Jesus da mesma forma, né? É nosso irmão. Na Umbanda tem outro nome, mas ambas as religiões são religiões respeitáveis. Isso é o que mais importa. É um tema muito interessante, muito profundo. Convido aos amigos e às amigas que procurem buscar, com a ajuda da própria internet, mais informações a respeito da Umbanda e do Espiritismo também, para que a gente observe que ambas têm muitos pontos em comuns, mas tem pontos também que não são comuns, o que não tem nenhum problema, não causa nenhum problema. Nas reuniões mediúnicas das quais eu participo, no Centro Espírita que eu participo, nós recebemos lá muitos espíritos que são frequentadores da Umbanda. Vão até lá, por uma ou por outra razão, são recebidos sempre com muito carinho e ficam agradecidos por nós os termos recebidos daquela forma, espíritos desencarnados, ok? Agradeço mais uma vez a todos vocês por terem assistido ao meu vídeo. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade, e se puderem, se inscrevam em meu canal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.